Ei, me fala uma coisa, será que honra pode se transformar em uma idolatria? Por que Mardoqueu não se prostrou diante de Ramã? Você sabe o que significa Ramã nos dias de hoje? Qual a relação entre Ramã e o anticristo? A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado nos livros de Ruth e de Esther. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube lhe avisará quando eu postar algo novo aqui no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá, lição de número 8, que tem como título A Resistência de Mardoqueu. Afinal de contas, existe uma diferença entre honra e idolatria, entre honrar e adorar? Será que são coisas diferentes ou é a mesma coisa? Porque, na verdade, Mardoqueu, ele não se prostrou diante de Ramã. Será que quando nós recebemos uma ordem de um governador, do poder político, não importa que tipo de ordem seja, eu devo cumpri-la à risca? Afinal de contas, Ramã, ele tem algum significado com o anticristo? Hoje, quem seria o nosso Ramã da nossa sociedade? Tudo isso a gente vai basear no livro de Esther, capítulo 2 e dentro do capítulo 3. Hoje nós vamos focar em um personagem, quem? Mardoqueu. Por quê? Mardoqueu é símbolo de resistência. Mardoqueu, ele é símbolo de fé. Mardoqueu é símbolo de convicção. Fábio, o que é convicção? É você fazer algo mesmo sem sentir. O convicto, ele não é movido por sentimento. O convicto, ele é movido pela crença. Ele é movido por aquilo que ele acredita. E pelo que ele acredita, ele não se movimenta por nenhum tipo de sentimento interno ou externo. Ou seja, se ele estiver sendo ameaçado externamente, ele se posiciona da mesma maneira. Se ele recebe conflitos internos, ele mantém a sua convicção. Foi essa atitude de Mardoqueu. Mas como que se deu essa resistência dentro de Mardoqueu? Presta atenção, a rainha Esther, agora ela se torna, a Esther se torna rainha. Foi feita uma festa para ela muito bonita e a Bíblia diz com muita propriedade, olha o que diz o capítulo 2 e o verso de número 21 do livro de Esther. Naqueles dias, quais dias? Nos dias do casamento de Assuero com Esther. Por quê? No capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 20, a Bíblia fala sobre o casamento de Esther. E aí o texto categoricamente diz no verso 21, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei. Qual era esses dias? O casamento da corte, ou seja, o rei estava se casando. Ou seja, naquela muvuca, naquela oportunidade, Mardoqueu, ele ouviu que dois guardas, que duas pessoas da segurança do próprio rei, ficava fazendo a sua segurança, tramaram a morte do próprio rei. Ponto 1, os bastidores do poder. Aquela trama se deu na alta corte. Se deu em homens de confiança, homens que guardavam e faziam a segurança do rei. A Bíblia não diz exatamente por que esses dois homens tramaram a morte do rei. A Bíblia não está me mencionando por que eles quiseram matar o rei. A Bíblia apenas menciona que eles tentaram, eles planejaram matar o rei. O que eu aprendo aí? No mínimo 4 coisas, anota aí. Aonde tem poder, tem ganância a correr. Aonde tem poder, tem sombra a se esconder. Aonde tem poder, tem medo a florescer. Aonde tem poder, tem traição a acontecer. Ou seja, aonde tem poder, vai ter problema. Porque aonde tem poder, tem traição. Aonde tem poder,
tem problema? Por causa da natureza caída. Enquanto nós tivermos a natureza caída, enquanto nós tivermos dentro desse corpo, a tendência nossa é o poder nos autodestruir. O poder tem a facilidade ou a capacidade de tirar nós dos focos. Mas por quê, Fábio? Por causa da natureza caída. Nós fomos afetados, a nossa natureza, a nossa inclinação é de arrogância. A nossa inclinação é para soberba. A nossa inclinação é para a traição. A nossa inclinação é para o mal. E se o poder ele tem a capacidade de nos colocar em evidência, então ele tem a capacidade de destruir a nossa existência. Se ele nos coloca em evidência, ele acaba ou ele destrói com a nossa existência. Ele quer nos destruir. Ele quer destruir aonde eu estou inserido. E aí eu preciso responder uma outra pergunta. No meio cristão, estamos isentos disso? É claro que não. Aonde tem ser humano e aonde tem natureza caída, vai ter problema de poder. O poder vai ter ganância, vai ter traição, vai ter uma série de coisas que vai afetar as pessoas que estão à sua volta. Eles não estão isentos desse problema. Tem 2 funcionários da segurança pública, homens que faziam a escolta do rei, homens de segurança, que tinham a responsabilidade de cuidar da vida do rei. Eles deveriam impedir que o rei morresse. A Bíblia não explica, mas nasce um desejo deles de matar o rei, de assassinar o rei, e eles fazem uma trama. Mas eu quero ir um pouco mais profundo com vocês. O nome deles é fenomenal para eu entender alguns segredos da vida. Olha como esses 2 seguranças chamavam. Um deles chamava Bigtan e o outro chamava Teresh. É tão interessante que Bigtan, eu sei que é um nome persa, mas a ideia deste nome é o dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Você já tentou entender os segredos da Bíblia, mas sentiu que algo sempre estava faltando? Imagine estar diante de um texto sagrado, sabendo que ele guarda significados profundos, mas se sentir limitado por não conseguir compreendê-lo em sua totalidade. Isso já aconteceu comigo. Hoje é diferente, mas já me senti assim e sei muito bem como você se sente. Quando eu aprendi a ler a Bíblia no hebraico, o jogo virou. Mas é muito difícil, precisa de muitos anos de estudo, já estou velho, calma, calma. E se eu te dissesse que em apenas 90 dias, dedicando de 15 a 30 minutinhos por dia, você poderá ler e compreender qualquer palavra em hebraico bíblico. Com o meu método exclusivo, você vai desbloquear a verdadeira riqueza da Bíblia, mergulhando nos textos originais com confiança e clareza. Não é apenas aprender um idioma, é desvendar os segredos que foram deixados para nós. Com o hebraico bíblico, você terá acesso a um conhecimento que poucos possuem e finalmente entenderá a Bíblia como ela realmente foi escrita. Clique no link e venha descobrir como você pode dominar o hebraico bíblico em apenas 90 dias. E o nome de Teresh significa literalmente severo, significa literalmente estrito, significa literalmente alguém que é mau. Aí eu aprendo uma coisa, existe o dom de Deus e existe o severo. O que eu quero ensinar para vocês aqui? O poder do ambiente. O ambiente onde você está inserido tem a capacidade de potencializar algo que já está dentro de você e moldar e desviar você do seu foco. Aonde eu estou inserido pode me influenciar. A Bíblia não diz, mas pelo nome deles eu chego a essa conclusão. Ou eu posso chegar a essa aplicação Bigtan, que vem de Bagadana, significa dom de Deus, presente de Deus, aquilo que Deus presenteia. E o outro personagem, Teresh. Teresh significa severo, homem ímpeto, homem duro de coração. O que eu quero alertar vocês é o seguinte, o poder do ambiente. Eu não sei, mas quem sabe Bigtan era um homem bom. Quem sabe ele tinha um coração bondoso.
Mas quem sabe Teresh, pelo seu nome, eu estou imaginando aqui, pelo seu nome ser severo, ele acabou influenciando a vida de Bigtan. Ou seja, o poder do ambiente. Você precisa analisar em que ambiente você está inserido. Quais são as pessoas que você anda? Quem são as pessoas que você conversa? A Bíblia já nos alertou que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia nos alerta no Salmo 1, não anda, não se detém e não se assenta. Por quê? Porque quando você caminha com pessoas que não estão alinhadas ao seu propósito, elas têm a capacidade de desviar você do seu propósito. Então pensa e analisa com quem vocês estão andando, porque as pessoas que vocês estão andando têm a capacidade de levar vocês para um próximo nível. E esse próximo nível pode ser positivo ou negativo, depende da intenção e da frequência que essas pessoas estão conectadas com você. Aí agora acontece algo fenomenal. Ponto 2, a investigação. Aqui eu quero que você preste atenção na dinâmica que eu vou dar para esta cena. Presta atenção nesses 3 personagens. Quais? Mardoqueu, Esther e Assuero. Olha a definição. Mardoqueu, ele escuta. Esther, fala. Assuero, investiga. Então, Mardoqueu, ele ouviu o quê? A trama que iam fazer contra o rei. Vocês têm que diferenciar entre ouvir, passar a notícia e de causar fofoca. Eu tenho certeza, o texto não é explícito, mas Mardoqueu ponderou. Mardoqueu realmente ele analisou. Mardoqueu realmente ele ponderou se aquilo que ele estava ouvindo era fofoca ou não. Aqui nós temos um problema muito sério. As pessoas ouvem, não analisam e já vai levando o caso para frente. Cuidado, que uma palavra que você ouve pode ser uma mentira. E você sabe aonde está as maiores mentiras hoje? Na internet. A internet é uma fábrica de mentira. Eu ouvi um pastor dizendo essa semana que a internet é o maior tribunal que existe. E um tribunal sem piedade, um tribunal sem misericórdia, sem amor. Essa semana, por exemplo, lá no meu Instagram, se você não me segue, corre lá e já me segue no Instagram. Eu fui bombardeado. Falaram lá que eu caí de cabeça, que bateram a minha cabeça, que eu deveria ser no médico, me chamaram de herético, me chamaram de um monte de coisa. Ou seja, a internet é um tribunal sem misericórdia, sem amor. As pessoas não te conhecem, eles não vivem com você, eles não caminham com você, eles te julgam por uma fala, eles te julgam por um Reels, eles te julgam por um vídeo de 30 segundos, de 40 segundos, eles te julgam por um corte que fizeram em um vídeo, eles não analisam a tua vida, eles não analisam a tua história, eles não caminham com vocês, ou seja, você ouvir uma coisa e falar é completamente diferente. Nós cristãos precisamos, nesse mundo de internet, tomar muito cuidado com aquilo que eu repasso, porque ouvir é uma capacidade maravilhosa. Eu preciso aprender a ouvir. E ouvir não é escutar. Ouvir é calcular. Ouvir é analisar que aquilo que eu estou ouvindo tem sentido ou não, tem base ou não, qual é a fonte. E depois que eu vejo qual é a fonte, será que ele está realmente falando a verdade? Será que os fatos foram apurados? Mardoqueu não é sinônimo de fofoqueiro. E aí algo fenomenal acontece. Ele precisava levar essa notícia para uma outra pessoa. Para quem? Para o rei. Mas ele não tinha acesso ao rei. Para quem ele vai pedir? Esther. Aprenda essa lição. Você não precisa ser amigo do rei, você precisa ser amigo do rei. Se você for amigo do rei, você chega no rei, porque tem muitas pessoas que querem vencer na vida, quer fazer network, ele quer que as coisas aconteçam, mas a mente dele é o seguinte: se eu tiver acesso ao presidente, se eu tiver acesso àquela pessoa, a minha vida mudará. Olha, encurta o caminho. Se você não tem
tem acesso àquela pessoa que você quer, você tem acesso a alguém que tem acesso àquela pessoa. Uma coisa que pode mudar a chave da sua vida é ter acesso àquele que tem acesso a quem você quer ter acesso. Por exemplo, vocês querem conversar com o presidente da República. Simples. Se você não conhece o presidente, você precisa conhecer um assessor. Eu não conheço o assessor. Você conhece um amigo do assessor? Não conheço, mas você conhece um amigo do amigo do amigo do assessor? Se você conhecer alguém que tem a capacidade de levar a sua mensagem à frente, você pode conseguir o seu objetivo. Foi o que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu não conseguiria chegar até Assuero, porque tem um step, tem um passo a passo. Existe um método para chegar até alguém de autoridade. Mas ele conhecia quem? Esther. Aí ele conta para Esther. E é fenomenal o que acontece agora com Esther. Esther chega na presença do rei para contar um fato. E esse fato mudaria totalmente a história se ele fosse comprovado. E a Bíblia vai dizer com muita propriedade. Olha o verso 22. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E esta disse ao rei em nome de Mardoqueu. Presta atenção. Aqui tem um princípio poderoso. Mardoqueu falou para a pessoa certa. E a pessoa certa não usou da oportunidade para se autopromover. Porque a Bíblia diz que Esther falou em nome de quem? De Mardoqueu. Ou seja, a Esther não era uma aproveitadora. Esther não era uma mulher que aproveitava a fama de uma outra pessoa para beneficiar-se a si próprio. Já que Mardoqueu não teria acesso ao rei, eu vou falar em meu próprio nome. Eu vou falar que eu descobri, que eu fiquei sabendo, que ela poderia ter inventado qualquer outra coisa, não. Mas ela disse ao rei em nome de Mardoqueu. Algumas coisas eu aprendo com a rainha Esther. Qual? Ela não procurava fama própria. Ela não procurava engrandecer o seu próprio nome. Uma outra coisa, Esther era uma mulher prudente. Por quê? Porque ela estava falando algo gravíssimo que poderia mudar a história completamente do seu reino, do seu marido, da sua família. Ela, em nenhum momento, ela tentou se promover, mas ela foi prudente também. Ela disse o seguinte: isso veio de uma fonte confiável. Mas eu vou falar em nome daquela pessoa. Por quê? Porque se isso for verdade, o mérito vai ser para ele. Mas se isso não for verdade, o meu nome não está em jogo. Ela era uma mulher ponderada. Ela poderia sim ter usado esse momento para se auto-beneficiar. Mas Esther realmente era uma mulher sábia, era uma mulher diferenciada. Ela falou em nome de Mardoqueu. Mas a Bíblia diz no verso 23, e inquirindo-se o negócio, e se descobriu. O verbo inquirir é o verbo investigar. Aí eu aprendo uma coisa: por que eles investigaram esse caso? No meu ponto de vista, Assuero não queria cometer o mesmo erro que ele cometeu com a rainha Vasti. Percebe-se que aqui mudou. Ele não pede conselho para Memucã, ele não pede conselho para o pessoal jurídico dele. O que ele faz? Eles investigam, eles analisam o caso. No meu ponto de vista, Assuero não queria cometer o mesmo erro que ele cometeu com a rainha Vasti, porque aquilo que eles fizeram com a rainha Vasti foi uma covardia, porque não investigaram, olharam a conduta do rei. Apenas foi a conduta da esposa. Ou seja, foram 2 pesos e 2 medidas. O olhar foi para Vasti. Eles não tiveram nenhum olhar para Assuero. O que Assuero fez na sua bebedeira não importou. Já aqui o texto muda. O rei Assuero, ele investiga. Olha o verso 23. E inquiriu-se o negócio e se descobriu. Ambos foram enforcados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Querido, presta atenção. Quando você ouvir alguma coisa, internaliza, calcula, pondera. Qual é a fonte? Outro detalhe: como você vai levar isso à frente? Como você vai passar essa notícia à frente? Se autopromovendo ou dando honra para quem tem honra? E depois que você analisou tudo isso, você tem que verificar se realmente aconteceu. Senão nós podemos estar enforcando pessoas inocentes. E inúmeros
de inocente estão sendo mortos por causa de palavras não verificadas, por causa de ações não concluídas. Aí depois de tudo isso, o que aconteceu? Foi registrado no livro das Crônicas do Rei. Nesse livro, você tem que entender o seguinte, só escrevia nesse livro coisas espetaculares, coisas fora da curva. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente nós vamos usar esse escrito para provar que Deus anota as coisas boas que nós fazemos. Presta atenção, o foco aqui não está no livro. Por quê? Porque dentro do reinado ou dentro da população, todo dia tinha pessoas fazendo coisas boas, pessoas que ajudavam, pessoas que não tinham dinheiro, emprestavam dinheiro, e essas coisas não era relatada dentro do livro, ou seja, entrava no livro coisas que as pessoas faziam apenas dentro da corte, coisas que tinham relação com o rei. A questão aqui não era que toda atitude boa era anotada no livro. Sabe por quê? Porque a gente tem a sensação seguinte, se eu fazer o bem, eu vou ser próspero. Se eu fazer o bem, as coisas vão acontecer na minha vida. Presta atenção, você fazer o bem é obrigação. Ou seja, o ser humano precisa fazer o bem. É estranho o ser humano que não faz o bem. É estranho o ser humano que não pratica a bondade. A gente exalta a bondade, uma pessoa bondosa, uma pessoa misericordiosa, colocando isso como o maior feito da história dela. Sabe por que a gente acaba exaltando isso daí? Porque isso deveria ser um valor intrínseco, um valor humano, um valor normal, mas como isso está fora de moda, a gente valoriza. E quando aparece uma pessoa que exerce isso de medida intensificada, a gente fica pavoroso, a gente fica de boca aberta. Por quê? Porque não estamos sendo ser humano, não estamos praticando aquilo que deveríamos praticar. Então esse registro aqui era registro que as pessoas faziam para o rei, ou para pessoas muito próximas ao rei, aquilo que interferia literalmente para o reinado. Isso não tem nada a ver com atitude boa, porque fazer coisas boas é um dever. Fazer o bem é do ser humano. Eu preciso ser bondoso, eu preciso exercitar essas coisas. Então quando aparece a gente fala, uau, fenomenal. Não, mas isso é do ser humano. Tópico segundo, Ramã é exaltado pelo rei. Tópico segundo, Ramã é exaltado pelo rei. O que significa a palavra Ramã? Ramã, eu sei que é uma palavra persa, mas ela tem a ideia de multidão, mas a ideia de tumulto. Ou seja, Ramã é aquela pessoa que vai tumultuar. A ideia de multidão, de tumulto, de muvuca, onde tem muita gente, pode ter muita confusão. É essa a ideia de Ramã. O capítulo 2 termina com um ato heróico de Mardoqueu. Mas o capítulo 3, ele não começa com Mardoqueu. Ele começa com um personagem novo. Quem? Com Ramã. E quem era Ramã? Ramã, possivelmente, ele era um antissemita. O que é um antissemita? Pessoas que odiavam Israel. Ramã era um tumultuador. Ramã era alguém que não gostava de Israel. Ele era rico, poderoso, ele participou da festa de 180 dias de luxúria, de glória, de ostentação do rei Assuero. Aquela festa que aconteceu lá no capítulo 1, quem participou daquela festa? Provavelmente Ramã estava lá. A Bíblia não diz, mas ele é exaltado. Ele é exaltado por quem? Pelo rei. Por ele ser rico, influenciador, por ele ter grandes qualidades que no olhar do rei ele precisava ser exaltado. Se ele já estava no império, ele então participou daquela festa. Então Ramã, quem é Ramã? Um homem rico, um homem prepotente, um homem que odiava Israel, hoje seria um antissemita. Ramã era um homem que causava tumulto, Ramã era um homem que causava problema. Ramã era um homem que não gostava do povo de Israel. Fabio, Ramã é símbolo de quê? No meu ponto de vista, Ramã ele é símbolo do anticristo. A mesma forma que Ramã atua, vai ser a forma que o anticristo vai atuar. Ele vai ser exaltado em um determinado momento e pelos judeus vai destilar um ódio terrível e vai mandar exterminar
todo o judeu. No meu ponto de vista, Ramã, ele é símbolo, ele é um exemplo do anticristo. Ele é um dos exemplos do anticristo do Antigo Testamento. No meu ponto de vista, Ramã, ele é o anticristo do Antigo Testamento. Um dos anticristos que apareceram no Antigo Testamento. Ele levanta um ódio pela nação de Israel e determina a destruição do Estado de Israel, pior, do povo de Israel. Quase 1 milhão de judeus que tinha no Império Persa, ele queria destruir. Ele é símbolo de quem? Do anticristo. Aí eu preciso fazer uma pergunta para você no ponto 2. Um herói que passa desapercebido. Por quê? No capítulo 2 termina com a glória, com o efeito majestoso de Mardoqueu. Por quê? No capítulo 3 começa com Ramã. O que o autor quis nos mostrar que no capítulo 2 ele termina com o feito de Mardoqueu. Mas por que no capítulo 3 ele não fala sobre a exaltação, sobre aquilo que o rei fez, mas por que ele fala sobre a exaltação de um outro ser humano? Aí você precisa aprender alguma coisa, anota aí. A justiça nem sempre é imediata. Anota essa, justiça e recompensa nem sempre são imediatas. Justiça e recompensa nem sempre acontece no mesmo tempo. Justiça e recompensa, às vezes, demora tempo. Porque nós temos a ideia do seguinte: se eu fiz algo extraordinário, eu tenho que colher esse algo extraordinário. Mas o autor está me mostrando, ele está querendo deixar uma lição para nós que justiça e recompensa tem tempos diferentes. Nem sempre o ato de justiça vai ser recompensado no tempo que você deseja. É essa ideia que o autor está nos passando. Essa ideia precisa estar na minha cabeça. Porque tem pessoas que sofrem. Nossa, mas eu fiz justiça. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu não tive a recompensa. Você faz não para ter. Eu faço porque eu sou. Se eu sou, eu não preciso esperar ser recompensado por aquela justiça. Qual era a outra coisa que o autor queria nos ensinar? Que o triunfo do mal tem tempo para terminar. Ele começa o capítulo 3 exaltando Ramã e silenciando Mardoqueu. Isso foi de propósito, porque Ramã é símbolo do mal. Ramã é símbolo da discórdia. Ramã é símbolo do tumulto. E o que o autor queria nos propor aqui? O silêncio de um e a exaltação do outro. A lição é simples: o mal tem dia para terminar. O mal não vai prosperar eternamente. Parece que o mal está em evidência. Parece que o mal está gritando. Parece que o mal é a bola da vez. E parece que o silêncio do justo é algo pejorativo, é algo que segrega, é algo que machuca, é algo que tem a ideia que está derrotado naquele momento. Não, mas o autor me dá uma outra ideia. O autor está me mostrando claramente de que o mal tem dia para terminar, que o silêncio de Mardoqueu é por um tempo determinado e a exaltação de Ramã tem dia para terminar. É essa ideia que o autor, no meu ponto de vista, ele quis mostrar para nós. Ponto 3, evitando as frustrações. Sabe o que é frustração? Frustração não é o desejo não atendido. As pessoas confundem. Ah, eu sou frustrada. Por quê? Porque eu desejei alguma coisa e não obtive. Presta atenção. Frustração não é um desejo não atendido. Mas o que é então a frustração? Então o que é frustração? Frustração é uma expectativa não atendida. Mas você tem que definir o que é expectativa, porque todo ser humano, ele é movido por desejo, ele é movido por sonho. O problema é a expectativa que você cria. Por exemplo, você que eu não te conheço, mas você cria a expectativa de chegar aonde o Elon Musk que chegou. Existe essa possibilidade? Existe. Mas sabe o problema que a gente vai se frustrando? Que a gente quer celebrar o topo, mas a gente não celebra o processo. Se eu celebrasse o processo, eu iria ficar menos frustrado, ou eu não ia ter frustração. Por quê? Se o meu objetivo é chegar aonde o Elon Musk chegou, se o meu objetivo, por exemplo, é ter R$ 1 milhão, mas você hoje está no zero,
E se você só vai ficar feliz quando você tiver R$ 1 milhão, você vai viver frustrado. Mas, por exemplo, você quer R$ 1 milhão, você está no zero, mas você ganhou R$ 100. Celebre por esses R$ 100. O que eu vou fazer com esses R$ 100? Eu vou colocar na bolsa de valores, eu vou investir nisso, eu vou investir naquilo. Ou seja, celebre pelos seus R$ 100. Aí você colocou os seus R$ 100 num fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário, depois de 30 dias, te deu, por exemplo, R$ 10. Agora você tem quanto? 110. Você consegue entender que da onde você saiu, aonde você está, você evoluiu? O que você tem que fazer? Celebre. Celebre pelo 100, celebre porque você conseguiu mais 10, agora você está com 110, você vai colocar mais 50, mais 30, mais 20. No mês que vem, você não vai ter mais 150, 130, 180, você vai ter um pouquinho mais. Ou seja, celebre pelo processo. Não queira a celebração, não queira se alegrar quando você chegar no topo. Se você focar no topo, você vai viver a sua vida realmente frustrada. Mas se você celebrar as pequenas conquistas da vida, a frustração vai embora da sua vida. Perceba que em nenhum momento o autor trabalha a ideia da frustração de Mardoqueu. Por quê? Porque ele fez isso não para se promover. Ele não fez isso como um trampolim para a sua autopromoção. Ele não usou disso de um meio para se autopromover. A frustração é justamente essa expectativa que você coloca no seu coração. Se não atingir aquele objetivo, você não está feliz. Mas esquece dos pequenos feitos, esquece do processo, esquece das tarefas, das pequenas tarefas que você tem que fazer. Então aprenda essa. Começa a celebrar os pequenos passos do seu processo até chegar no topo do seu desejo. Fazendo assim, a frustração vai embora, a ansiedade diminui, você vive um pouco mais leve. Ponto terceiro, a celebração de Mardoqueu e o ódio de Ramã. O que Assuero faz? Assuero faz um pedido. Qual foi o pedido do rei Assuero? Aonde passasse Ramã, ele deveria ser adorado. Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa atitude de Assuero mostra claramente que ele não tinha princípios cristãos. Porque um homem que tem um princípio cristão, ele não aceita a adoração. Fabião, mas aqui é honra. Não era honra. Era justamente um ato de adoração, de reverência. Um ato mais do que honra. Porque honrar é reconhecer a tua posição. Honrar é reconhecer que você está sob ou está em uma posição que eu preciso ser submisso à tua autoridade e à tua posição. Embora que essa posição que você está, ela não pode ferir princípios bíblicos. Então vamos resolver um problema aqui. Fabio, o presidente da República, ele dá um decreto para fazer uma determinada coisa que é contra a palavra de Deus. Eu devo praticar? Não. Ah, mas é a autoridade. A Bíblia diz que eu devo respeitar as autoridades, desde que elas não descumpra princípios bíblicos. Por quê? A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Uma lei não pode ser maior do que essa lei. É igual à Constituição Federal do Brasil. A Constituição Federal é a Carta Magna da nação brasileira. Aí, por exemplo, o Código Penal, o CPP, o CP é o Código Penal, o CPP é o Código de Processo Penal. Ou seja, todas as outras leis têm que passar pelo viés da Constituição. Elas não podem ferir a Constituição, que é a Carta Magna do nosso país. E qual é a Carta Magna da nossa vida? A Bíblia. Então ninguém pode criar uma lei que vá contrária às Sagradas Escrituras. Se eles criarem essa lei, tem que ser anátema. Eu não vou cumprir uma lei que está fora do texto sagrado. Se está escrito, eu cumpro. Se não está dentro dos parâmetros das Sagradas Escrituras, eu não cumpro. Então eu tenho que diferenciar. Honrar é respeitar a tua posição. Isso é diferente de adoração. Isso é diferente de bajulação. Honrar é uma coisa, bajular é outra coisa e adorar é outra coisa. O que estava pedindo aqui era adoração a Ramã. E por que ele não adorou? Por que Mardoqueu não adorou? A Bíblia não diz explicitamente, mas o texto nos dá a pista. Por quê? Porque quando começou esse negócio de adorar, o pessoal, os amigos dele, disse: e aí, Mardoqueu, você não vai adorar? Não, que adorar? Eu não vou adorar, eu não vou adorar, eu não vou adorar. E a Bíblia diz que passou vários e vários dias. Olha a expressão.
depois de vários e vários dias. A Bíblia usa a expressão de dias em dias. O que isso mostra? Convicção. O tempo não foi capaz de mover o sentimento e a pressão que ele estava recebendo. O problema de muitas pessoas é que, com o passar do tempo, a pressão que ele sofre, ele cede. O convicto não sofre pressão ou ele não cede à pressão externa. Ele até sofre pressão, mas ele aguenta o tranco. Ou seja, ele está pronto e firme. O problema não é quanto tempo você vai sofrer, é quanto tempo você vai resistir. Você tem cabidal, você tem estrutura para resistir ao longo da sua vida as flechas que o diabo vai lançando contra a nossa vida? Mardoqueu provou isso, que ele estava todos os dias recebendo influência externa para mudar o seu posicionamento, e ele não mudou. Mas por que ele não mudou? Aí os amigos disseram para Ramã: olha, ele nos falou que ele era judeu. A Bíblia não diz que ele não estava adorando porque ele era judeu. Os amigos dele descobriram pela própria boca de Mardoqueu que Mardoqueu informou para eles que ele era judeu. Ou seja, aí nós deduzimos o quê? Porque ele não se prostrou, porque ele não adorou, porque ele não fez nenhum gesto de adoração a Ramã, porque ele era um judeu. E judeu se posiciona. Ou seja, a questão aqui não era nacionalidade, a questão aqui é da onde ele saiu. A questão aqui não é que você tem nome de crente, é quem te salvou. Ou seja, não é a religião, não é a denominação que eu estou inserido, é quem me salvou. Quando o texto me informa que ele era judeu, a questão não é nacionalidade, não é etnia, é posicionamento. Ou seja, eu sigo o Deus de Israel, eu tenho Deus, eu tenho uma convicção, e baseado nessa minha convicção, eu vou andar baseado na minha convicção. Uma outra coisa fenomenal que eu aprendo aqui é o seguinte: não importa aonde eu estou, eu preciso ser aquilo que eu sou. Porque tem pessoas que em cada ambiente ele se ajusta. É isso que eu preciso aprender. Eu preciso ser quem eu sou, não importa o ambiente que eu estou. Se eu não tiver essa mentalidade, eu vou ser um camaleão. Em cada lugar eu vou ser uma pessoa diferente. O convicto não anda por pressão e não anda por resistência. Ele não anda pelo próprio sentimento. Ele anda por aquilo que ele acredita. E aquilo que ele acredita é o que move ele. Nós estamos andando por sentimento ou por convicção? A convicção tem que nos mover. Foi isso que estava movendo quem? Mardoqueu. Ou seja, por ele acreditar nenhuma convicção, ele anda dentro dessa convicção. O que Ramã faz? Ramã destila ódio. Ramã soube que ele era judeu pelos amigos. Ele deveria fazer o quê? Punir somente um. Mas ele decide punir todos. Por quê? Fica claro que Ramã era símbolo do anticristo. Ramã queria punir um povo, não apenas uma etnia, mas porque esse povo carrega uma marca. A marca de quem? A marca de Deus. A marca da promessa, a marca do monoteísmo, a marca da crença de um único Deus, a marca de um povo que não se dobra por qualquer Deus, por apenas um único Deus. É um povo que sempre vai celebrar festa ao único Deus. Então Ramã, ele é símbolo do anticristo. Por isso que o anticristo, lá no final, ele vai tentar destruir quem? Todo o povo de Israel. Hitler já fez isso, outros homens já fizeram isso. Hoje estão tentando destruir a terra de Israel e o povo de Israel. O Hamas acabou de fazer isso. Você percebe a gravidade desse texto e como ele é profético, como ele é messiânico, como ele é escatológico. Ele aponta para um período, ele aponta para um tempo onde as pessoas vão querer destruir o próprio Israel. Mas a Bíblia diz, com todas as letras que nós vamos ver semana passada, que a vitória realmente está com quem? Com o Eterno. Uma outra pergunta: por que Ramã fez isso? Existem várias explicações, mas uma das explicações possíveis é que ele queria se vingar a sua própria família. Ele vem de uma geração, ele vem de uma descendência que odiava Israel, que não suportava Israel. O que ele decide então? Se vingar. A vingança, ela pode ser pessoal ou familiar.
E essa atitude não é uma atitude cristã. A atitude da vingança não é uma atitude que enobrece o ser humano. Ao contrário, essa atitude, ela empobrece o ser humano. Ela destrói a nossa sociedade. Por quê? Porque a vingança não é um atributo nosso. A vingança não é um atributo humano. A vingança não pode ser exercida por nós. Eu não estou falando que a vingança é algo diabólico. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Aí uma pergunta, por que a Bíblia me proíbe a vingança e transfere a vingança para Deus? Por uma questão muito simples. Deus sabe praticar a vingança na medida certa, porque se eu for vingar, eu vou vingar fora da medida. Eu vou vingar com ódio, aí é pecado. Eu vou vingar com rancor, com descrença, com menosprezo. Deus não. A vingança de Deus é diferente da vingança humana. A vingança de Deus é na mesma proporção do erro daquela pessoa. Ou seja, por isso que a vingança pertence a Deus. Porque se deixar para mim, se deixar para vocês, cá entre nós, a gente vai destruir o ser humano. E vingança, dentro da Bíblia, não é simplesmente para destruir o outro ser humano, porque ela é misturada com amor, ela é misturada com misericórdia. Por isso que o texto diz que a ira dura só um momento, mas o favor de Deus está à vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo o amanhã. É essa a ideia do texto sagrado. Cuidado que eu te abençoe, te prosperando, te espero no próximo vídeo, querendo Deus.